Bom dia, pessoal, tudo bom? Gente, como eu comentei com vocês lá no grupo, não foi possível ministrar essa aula, tá? Mas gravei esse vídeo para poder estar ajudando vocês, tá bom? Bom, no final do vídeo, por favor, vai lá embaixo nos comentários, coloca o seu nome, a sua sala, para poder registrar a sua presença na aula do Zoom, tá bom? Isso vai valer como sendo a aula do Zoom. Bom, vou compartilhar aqui minha tela para a gente falar sobre tecnologia, aula de tecnologia e inovação. Gente, o nosso assunto de hoje é um assunto bem rápido, bem legal, tá? É sobre comunidade digital. As habilidades que vocês já sabem, que eu sempre coloco, depois vocês leem com calma o material que eu vou enviar lá no grupo, tá bom? E aí, para a gente começar então a pensar sobre a nossa questão de comunidade. Bom, o que é comunidade? Né? Pensa aí, rapidinho, 5 segundos, responde para você, o que é comunidade? Bom, comunidade, tenho certeza que vocês responderam isso que eu vou falar. É um grupo de pessoas ali, um grupo de indivíduos que ocupam o mesmo espaço geográfico e que tem, então, a mesma cultura, as mesmas heranças aí que vem sendo passadas de geração em geração, tá? Isso, gente, é a definição de comunidade de acordo com a sociologia, tá? Até tirar aqui, ó, nossa figurinha daqui de cima para vocês conseguirem ler melhor, tá bom? Então, é um grupo local de tamanho variável, então, independente se tem 2 pessoas, se tem 5 ou se tem 1 milhão de pessoas, integradas por pessoas que ocupam o mesmo território. Então, por exemplo, aqui no Brasil, o estado de São Paulo, Taubaté, o bairro Três Marias, tá? A rua da sua casa, e que estão, então, ligados pela mesma herança cultural e histórica. Só que a gente tem que fazer a seguinte pergunta: por que a comunidade ela foi criada? Né? Eu venho falando com vocês sobre isso desde lá do começo da nossa aula de tecnologia, lá em fevereiro. Quando o homem ele desce então da árvore, ele endireita a coluna, né? Ele passa a ser o Homo erectus, e aí ele começa a ter a habilidade de manusear o fogo, por exemplo, ele começa a desenvolver habilidades que antes ele não tinha. E aí, justamente por causa disso, começa a se surgir a necessidade de parar de ser nômade e começar a fixar a residência. Eles começam a entender, então, que se eles ficarem em apenas um único lugar para sempre, né, por toda a vida dele, ou por mais tempo do que o normal, mesmo que os recursos daquele lugar eles começarem a se esgotar, ele consegue desenvolver e produzir coisas novas. Como, por exemplo, ele consegue plantar. Ele pode ir lá pegar o trigo, ele pode pegar o arroz, ele pode pegar a fruta daquele lugar e ele pode replantar aquilo para ele poder utilizar mais tarde. Do mesmo jeito, serve para a criação de gado, né? Eu preciso ter carne, eu tenho que ficar caçando toda hora, eu tenho que ficar expondo, né? Me expondo ao perigo todo o tempo. Não, eles aprendem também que eles conseguem criar gado, eles conseguem criar porco, galinha, e então as comunidades elas começam a se surgir, né? Comunidade e sociedade aí andam bem de mãos dadas ao longo da história. Então, as primeiras comunidades surgiram para garantir a vida e a autopreservação dos indivíduos. Então, eles começaram a se proteger mais e ter uma certa qualidade de vida um pouquinho melhor do que o que eles tinham naquela época, tá? Quando eles eram nômades. Mas, gente, como toda comunidade que a gente sabe hoje, viver em sociedade não é fácil, né? Você viver com outras pessoas, principalmente pessoas que não são da sua família, que você tem que interagir, é difícil. Então, uma comunidade, ela precisa ter regras, ela precisa ser estabelecida de forma com que as pessoas sigam leis para que a harmonia no local prevaleça. Então, a comunidade, além dela compartilhar a herança cultural, né, que seria o quê? Seria as vestimentas, a alimentação, estilo musical e etc. As pessoas elas precisam seguir leis, elas precisam seguir regras, porque senão não dá certo. Imagina, você é uma pessoa que gosta de silêncio, você precisa dormir todos os dias até meia-noite porque você vai para a escola de manhã, né? 7 horas da manhã você tem que estar lá no Gentil. Logicamente, antes da pandemia, né? Vamos pensar nisso. Então, você não pode ficar tendo barulho do lado da sua casa todo santo dia. Mas aí você tem aquele vizinho abençoado que gosta de colocar música alta e festejar até 2, 3 horas da manhã. Vai chegar um momento que vai te irritar.
né? Vai chegar um momento que não vai ser agradável. E aí a gente sabe que existe até uma lei para isso, né? A lei do barulho é até às 10 horas da noite, principalmente durante a semana. Então, existe-se uma lei e que tem gente que mesmo assim não segue ela. E aí, o que você pode fazer para se proteger nesse caso? Você pode chamar a polícia, né? Então, a comunidade, ela é cercada disso, ela é cercada de leis e de regras. E a gente tem também autoridades aí que ajudam a cumprir, então, a essa lei, essa regra e ser fiscalizado, tá? Então, quando eles formam residência, eles começam a criar suas leis. Além disso, eles começam a criar também o estilo de fala específico, o tipo de escrita específico. Por quê? Porque surge a necessidade, então, da comunicação, como a gente já comentou várias vezes na nossa aula, né? E justamente por causa disso, dessa criação de fala, dessa criação aí de escrita específica, que a gente tem tantos idiomas diferenciados ao longo do nosso mundo, né? Ao longo da nossa terra. Aqui a gente se entende porque eu estou falando em português. Se a gente for lá para a Noruega, a gente provavelmente não vai entender nada que eles vão estar falando, porque lá eles conversam em norueguês. Então, eles desenvolveram um método de comunicação entre eles completamente diferenciado do que a gente tem aqui. Tá bom? E isso marca principalmente que aquilo é uma comunidade, que eles pertencem a uma comunidade completamente diferente da gente, tá? E aí também, gente, com essa questão da comunidade, com esse surgimento das civilizações, surge para a gente também a ampliação, né, da cultura no quesito da ampliação da tecnologia, na inovação das mercadorias, inovação dos produtos. Por quê? Porque o ser humano ele começa a ter necessidade de mais. Ele começa a precisar que os seus problemas, que a gente já falou em sala entre aspas, fossem mais gente, sumiu a palavra, né? Que ele tivesse solução. Pronto. Vocês entenderam aí, deram risada da minha cara, tenho certeza, né? Mas às vezes trava, né? A gente fala tanto que a língua dá... Volta do zero. Bom, e aí com isso a gente tem a criação então de jornal, de televisão, de rádio, de computador, internet, etc. Aí que a gente já conhece, tá? Mas uma coisa que a gente tem que ficar bem fixo na nossa cabeça, a comunidade, de acordo com a sociologia, é o quê? São pessoas que vivem no mesmo território e compartilham então a mesma cultura. Até aqui dentro, gente, do próprio Brasil, se a gente for ali do Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente vai perceber que a cultura deles muda um pouquinho da nossa. Né? Já comentei com vocês que eu sou da divisa do Mato Grosso do Sul, eu sou lá de Andradina. Por isso que às vezes eu falo meio arrastado os meus R's, né? Ainda não perdi essa caipirez toda minha. Creio que um dia eu perco. É porco. Mas então, assim, quando a gente vai para lá para o interior, a gente gosta muito, por exemplo, de sertanejo raiz, né? Eu gosto um pouco assim, mas eu não fico muito dentro dessa cultura deles. Por quê? Porque eu cresci, passei a maior parte da minha infância, da minha adolescência em São Carlos ou aqui em Taubaté. E aí, quando eu voltei a morar para lá, depois de moça já, eu me deparei mais ainda com a realidade deles, o jeito mais arrastado ainda de conversar. Eu ainda falo melhorzinho, assim, no jeito tradicional, né, de se falar do que o pessoal de lá fala. Mas é a cultura deles, é a comunidade deles, né? A gente chega lá, por exemplo, a galera gosta muito de andar de calça jeans com bota de couro, chapéuzão de peão na cabeça, e é uma cidade, tá? E ó, tá o quê? 750 quilômetros daqui. Se você sai de Andradina e você volta para dentro mais de São Paulo, você chega, por exemplo, em Bauru, que não está nem muito longe de lá, está uns 400 quilômetros. Ou seja, é uma cidade que está quase no nosso meio, né? Entre Taubaté e lá, a galera já não anda assim. Então, a cultura ela já modifica, tá? Por quê? Porque ele está seguindo a comunidade local. Ou seja, está seguindo os interesses daquela população local, tá? E a gente sabe também, pessoal, que o termo comunidade, ele varia muito, né? A gente tem essa definição para a sociologia, a gente também tem a comunidade pela definição da biologia, que seria o quê? Indivíduos de espécies diferentes que vivem junto, que compartilham ali os recursos daquele mesmo ecossistema, como, por exemplo, a gente pode dar aqui a Mata Atlântica, que é o nosso bioma local. A gente sabe que existe bastante espécies, essas espécies elas competem por água, por alimentação, por abrigo, por luz, etc. E então isso é a comunidade deles. Tá? Quando tem interação de tipos de espécies diferenciadas. A gente tem também a comunidade religiosa, então a gente tem crenças diferenciadas no nosso meio, e aí você segue aquela comunidade de acordo ao que você acredita, e a gente tem aí inúmeras comunidades pela frente.
Aí vocês devem estar se perguntando assim, mas por que ela está falando de comunidade numa aula de tecnologia? O que tem a ver uma coisa com a outra? Galera, tem tudo a ver. Tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque quando a civilização ela começa a ter necessidade de ampliação das suas inovações para satisfação da população a todo ano no final, a gente sabe e a gente viu que surgiu então a internet lá no final da Guerra Fria, né? E aí, com isso, em 1990, ela finalmente é disponibilizada para o mundo todo. Então, ou seja, a comunidade ela começa a ter características e necessidades diferenciadas, até o ponto que chega para a gente numa comunidade digital. Então, eu pergunto para vocês, qual é a diferença entre uma comunidade presencial para uma comunidade digital? Simples, né? Qual que é a principal diferença entre elas, gente? A localização das pessoas, tá? Se eu falo de uma comunidade presencial, eu estou falando de pessoas que estão interagindo fisicamente. Exemplo, comunidade escolar de Gentil de Camargo. A gente tem todos os dias, né, fora da pandemia, tem que cumprir o horário de entrada, então a gente entra às 7 horas da manhã, a gente tem aulas de 45 minutos, depois dessa aula de 45 minutos tem intervalo, vocês têm o horário específico de saída, ou seja, tem regras dentro da escola, não tem? Então aí já começa a aplicação de leis, de regras que uma comunidade tem que ter. Além disso, a gente tem interesses comuns dentro da escola. Qual o interesse comum é? Bom, o normal que a gente espera é que a gente vá para estudar, né? Mas a gente sabe que também na escola a gente vai encontrar o amigo, a gente vai socializar com a galera que é da nossa cidade, né? Tipo assim, no quesito vocês vão para a escola, vocês vão ver seus amigos, vocês vão bater papo com a galera, vocês vão falar de música, vocês vão paquerar, que não poderia, né? Mas a gente sabe que vocês fazem. Ou seja, vai mandar cartinha, não sei se vocês fazem isso ainda, né? Não sou tão velha, mas na minha época a gente ainda fazia essas coisas. Vocês vão ter um momento de vocês de interação e de aprendizagem, né? Para isso que a gente tem a escola. A escola não é apenas um lugar para você aprender e ficar quieto, é um lugar que a gente precisa se divertir. A gente precisa, né, sair daquela caixinha engessada, chata que a gente tem. A gente precisa ser leve, a gente precisa encontrar nossos amigos, tem que dar risada mesmo, tem que ter aula prática mesmo, tem que ter alguns minutinhos de descanso, tá? Isso, então, gente, são os interesses que a gente tem em comum pela unidade escolar, né? A gente sabe aí de tudo o que acontece dentro de uma escola. Isso é o exemplo de uma comunidade presencial. A gente está assim, interagindo fisicamente. Agora vamos pensar na questão de quando chegou a pandemia. Chegou a pandemia, pronto, acabou com tudo isso. A gente não pode mais ir no prédio da escola para a gente se encontrar, para a gente ter aula e para a gente interagir com os nossos amigos. Qual que foi a solução que a gente teve? Montar os grupos no WhatsApp, as salas que já tinham os grupos, nós professores entramos nos grupos, pedimos para incluir os demais alunos que estivessem fora, e aí a nossa comunidade, que era presencial, passou a ser uma comunidade digital. 100% virtual. Tudo que a gente precisa conversar, a gente conversa pelo WhatsApp ou conversa pelo Zoom, né? Ou um aluno ou outro pelo Facebook, mas é mais difícil. Mas a nossa interação está sendo pelo WhatsApp, pelo Zoom. Então a gente continua mantendo os nossos interesses, que no nosso caso é a aprendizagem, é aprender um pouco sobre as matérias, é interagir com os amigos, é interagir com os professores, é tirar dúvida, tá? O interesse permanece, aquele interesse em comum, agora a gente apenas mudou a forma de se encontrar. A gente se encontra por uma plataforma e não mais em um espaço físico. Você fica aí na sua casa, eu fico na minha e a gente consegue conversar e interagir da mesma forma, tá? E aí, com isso, então, o objetivo de uma comunidade virtual é justamente fortalecer o laço entre as pessoas, trocar experiências e ideias entre as pessoas. Né? Eu não preciso mais ir de a pé daqui até lá na casa do meu amigo para falar, por exemplo, sobre a música que eu gosto. Ou eu não preciso ficar presa apenas entre eu e meu amigo falando da música que a gente gosta. A gente pode ter uma comunidade na internet onde mais pessoas do Brasil todo ou do mundo todo, se falar o nosso idioma, poderá entrar, poderá se incluir para falar daquela música que a gente gosta.
Então, com isso, a gente começa a se interagir ainda mais, a gente começa a aprender coisas novas quando a gente consegue interagir com pessoas que antes a gente não conhecia, né? Há 30 anos atrás, jamais que a gente imaginaria isso. Se você quisesse bater papo com uma prima sua que está lá no Nordeste, você ia ter que mandar uma carta. Ou você ia ter que ligar e sua mãe não ia ficar muito feliz com a conta depois. Hoje, você manda uma mensagem, automaticamente já está na mão dela. Deixou de ser uma comunidade virtual? Não, você está fazendo uma comunidade virtual com a sua prima, tá? Principalmente se vocês estiverem conversando sobre assuntos de interesse das duas e introduzindo pessoas diferenciadas dentro do assunto de interesse de vocês duas, tá bom? Alguns, aí, de novo, alguns canais de comunicação que a gente utiliza. Bom, vocês já conhecem pra caramba vários, mas aí alguns principais a gente tem os fóruns, né, que são aqueles específicos para fazer debate, então site de compra e venda, então você está interessado em comprar um violão. Você entra, no, por exemplo, no LX, você vai falar com a galera sobre a marca, sobre o modelo, sobre o tipo daquele violão, se a corda é de aço, se a corda é de nylon, se é melhor eu pegar elétrico, se é melhor eu pegar não elétrico, se realmente o produto é bom, se o produto chega, se eu tenho mais barato, ou seja, você vai falar de alguma coisa que é de interesse teu e que tem pessoas que também têm um interesse igual a você sobre aquele assunto, dentro do site de compra e venda, tá? Ele é considerado, então, um tipo de comunidade virtual. A gente tem os sites para dúvida, o Yahoo. Hoje mesmo o pessoal estava comentando de manhã, hoje, porque eu estou gravando aula na terça-noite, tá? Que qualquer coisa que você pergunta, o Yahoo tem a resposta. Alguém já fez essa pergunta em algum momento da vida? Isso é legal, né? Brinca lá com algumas coisas, principalmente de escola, assim, joga lá no Google. Sempre tem alguém lá, gente, alguém sabe sobre isso, isso, isso. Às vezes a pessoa não teve resposta, mas às vezes alguém tentou arriscar a resposta embaixo. Então, é um tipo de interação, é um tipo de comunidade. Suporte técnico, se deu falha em alguma coisa. Salas de chats, né? Bate-papo, rede social, que vocês são careca de utilizar. A gente usa muito o WhatsApp, tá em nosso número 1 aqui, ó, para interação com o Gentil de Camargo. O Facebook, então, a gente sabe que tem 1 milhão de comunidade, independente aí do gosto da pessoa, qualquer coisa que você procurar, a gente tem os grupos, né? Comunidade a gente chamava mais no Orkut, agora no Facebook é grupo, é a mesma coisa, né? Não mudou nada. A gente vai interagir com o assunto que a gente gosta. A gente sabe que tem comunidade que é só para divertir, que é só para dar risada, ou seja, o pessoal posta qualquer coisa mesmo, ninguém tá nem aí. A gente sabe que tem comunidade virtual que já tem um direcionamento maior. Por exemplo, eu participo de comunidade de livros, eu adoro livros de história. Não história matéria, histórias aleatórias, né? Aquela história com E que eu comentei com vocês semana passada. Semana passada nada, na aula de narrativa digital. Olha, eu também já ficando doida, né? Então, por exemplo, a gente sabe que naquele grupo a gente vai interagir, a gente vai conversar sobre temas de livros, sobre autoras, sobre personagens. A galera é muito legal, vamos tirar foto das estantes de livro, vamos contar o livro novo que a gente ganhou, que a gente comprou, mas também não deixa de ter regras lá dentro. Do mesmo jeito que uma comunidade presencial tem regras, uma comunidade virtual também tem regras, e a gente tem que seguir elas, né? A gente sabe que muitas vezes isso não acontece, mas o ideal seria que todos seguissem. Essa comunidade, por exemplo, de livros, ela fala assim o seguinte pra gente, não pode dar spoilers. Se você contar qualquer coisa que tem de assunto dentro do livro, que vai estar dando spoilers do assunto, você vai ter a sua publicação deletada e você corre o risco de ser expulso do grupo, né? É uma regra? É uma regra simples, mas é uma regra. Não pode ficar postando coisa aleatória que tem nada a ver com o assunto de livro. É uma regra? É uma regra, tá? Então, cada comunidade, cada grupo lá do Face, por exemplo, tem a sua regra que tem que ser seguida. LinkedIn, acredito que ou vocês têm ou conhecem alguém que tenha, que é para falar sobre negócios, ou seja, o meio profissional. Você entra lá, faz tipo um mini resuminho do seu currículo e aí empresas ficam de olho no LinkedIn para poder te contratar ou você fica de olho para ver onde é que tem uma vaga. É bem legal, tá? Twitter, vocês já usam mais do que eu mesmo não tenho Twitter, eu não gosto, né? Mas tem gente que gosta ali, ficar postando mensagenzinha, a galera ficar seguindo na hora momentaneamente, ter aquelas discussões. Snapchat, trocar mensagem, imagens, mensagem, ele apaga em um tempo determinado. E a gente tem os antigos, né? Os que já estão enterrados, mas tem que ser lembrado, o famoso MSN, o Message, que todo mundo adorava conversar. Bate-papo da UOL, a gente montava salas, né? Já existiam essas salas, você entrava
Às vezes ela era direcionada por idade, então vou entrar numa sala para criança, vou entrar numa sala para adolescente, uma sala para adulto, e aí é onde começam os problemas surgirem, porque a galera, a maioria deles, eles não obedeciam às salas das idades. Eu lembro que na época do bate-papo da UOL, eu tinha 12 para 13 anos, e eu gostava de entrar, né? Não tinha muito com quem conversar, às vezes em casa, entrava lá, entrava na sala de bate-papo adolescente, tentando conversar com adolescente. E o que a gente via de cara, por exemplo, adulto, 30, 40 anos, se passando por meninos novos, puxando assunto com as meninas. Eu sei disso porque a gente tinha muito aquele hábito assim, começa a conversar lá, todo mundo bagunçado, aí você achava uma pessoa interessante, você ia pro MSN conversar, era mais fácil, né? Ia pro privado. E numa dessas, quando a gente ia pro privado, ponto, batia a foto da pessoa, não era a criança que você estava conversando, e sim era um adulto, né? Então, os problemas aí das comunidades surgindo, o famoso Orkut, não sei se vocês tiveram, muita gente teve ainda da idade de vocês, que a gente adorava, né? Como se fosse ali um Facebook melhorzinho, viu? Era mais legal. Eu gostava mais do Orkut. Quem não teve, procura saber depois sobre ele, foi bem interessante. Bom, pessoal, para a gente começar a encerrar então. A gente tem que lembrar dos benefícios das comunidades virtuais, né? E, de forma geral, a gente sabe que existe benefícios em comum entre todas elas, né? Claro que depende também muito da finalidade da comunidade, ela vai ter um benefício diferenciado do que o outro. Mas se a gente for pensar de forma geral, entre todas, a gente tem rápido acesso às informações, principalmente sobre aquela informação de interesse seu, né? Você quer saber sobre aquele assunto, você aprende assunto específico, como por exemplo as comunidades de estudo, tem galera que forma comunidade, grupos de estudo para o Enem, para o vestibular, galera que vai prestar para a FUVEST, vai prestar para medicina, eles formam um grupo deles e aí ali dentro vai estar girando assuntos, conteúdo, matéria, exercícios sobre a, a, aquela prova específica, né? Então você aprende muita coisa. Você pode aprender também, por exemplo, sobre carro, se você quiser. Você entra num grupo de carro e você vai começar a aprender sobre marcas. Não precisa ser literalmente estudo, coisas de escola. Você interage com as outras pessoas, que é o principal. Você sempre ali está vendo pessoas diferentes. Você pode pegar amizade com pessoas diferentes. Você pode se divertir. Né? As comunidades que não têm muita finalidade, é diversão mesmo, entretenimento. Vamos dar risada, né? Agilizar atendimento. Então, gente, hoje muita empresa está utilizando comunidade virtual para interagir com os clientes, tá? E aí eles interagem das duas formas. Para feedback, então, para o cliente criticar ou elogiar o seu produto, a sua empresa, ou para você atender literalmente o cliente ou ficar postando informações do produto, informações ali da sua venda para poder atrair a maior clientela possível. Né? Então, hoje ela está crescendo muito a comunidade virtual. Tanto que quando a gente procura esse tema realmente no Google, uns 80, 85% do assunto que vem está sendo voltado para a comunidade virtual no empreendedorismo, voltados para as grandes ou pequenas empresas, né? Coisas até de escola está até um pouquinho ainda carente no quesito de comunidade virtual. E para a gente fechar, a gente tem problemas também, que vem junto com a comunidade virtual. A gente falou um pouco de problema na nossa aula de internet, lembra? A gente tem a questão do vírus, questão de propaganda, a questão de pessoa fingindo ser outra pessoa, né? As fakes, informação falsa. Então, além de tudo isso que vocês já sabem, eu trouxe 3 principais para vocês. Primeiro, gente, cyberbullying. Cuidado com os assédios virtuais. E assédio, gente, em todos os sentidos, seja o assédio moral ou assédio sexual dentro da internet, né? Principalmente dentro dessas comunidades. Cuidado com quem você confia, com quem você troca aí certas fotos íntimas que a gente sabe que acontece em alguns lugares. Cuidado com a brincadeira exagerada que você vai fazer com a outra pessoa. Nem sempre aquela brincadeira que você acha que não tem nada a ver, para outra pessoa também não vai ter nada a ver. Muitas vezes para outra pessoa magoa. E a gente sabe quando a gente chega ao ponto de se tornar cyberbullying é porque a pessoa que está fazendo a brincadeira está magoando a outra de propósito. Ah, é legal zoar a cara daquela pessoa. Não, a foto que aquela pessoa postou é ridícula, então eu vou fazer um monte de memes com ela.
Não, gente, não pode, né? Pelo amor de Deus, aí vamos tomar muito cuidado com o cyberbullying e vamos lembrar também que dá processo, né? Se a pessoa tirar um print do que você mandou lá e for lá para o juizado, chamar um advogado, tu tá ferradinho, né? Pode dar problema, pode dar aí processo, pode dar multa. Então tem que tomar muito cuidado com as coisas que fazem na internet. E também, se você sofrer bullying, gente, na internet, também não fica quieto. Conta para a mãe, conta para o pai, conta para mim, que sou assessora de tecnologia, conta para quem você quiser, para um amigo, mas conta para alguém, tá? Não aceitem aí sofrer por causa de internet. A gente tem os trolling, né? Ah, eu vou trollar a pessoa. A galera usava muito esse termo ainda antigamente, nem sei se hoje usa muito mais, que é aquele famoso eu vou zoar a pessoa. E você vai zoar e você vai prejudicar a pessoa e você não tá nem aí para isso. Então a gente vê que a trollagem e o cyberbullying andam meio de caminho de mão dada, né? As duas coisas. E também muitas vezes a trollagem é para você fazer um vídeo para dar risada. Não, nossa, eu quero, vou trollar a pessoa ali porque eu vou, nossa, eu vou dar muita risada, eu vou ter muito seguidor na internet com isso. Aí acontece uns problemas que a gente vê quando a gente joga lá no YouTube. Por exemplo, eu vi esses tempos uns meninos que estavam zoando que ia roubar a roda do carro do senhor. Do jeito que o menino finge que rouba a roda e sai correndo, se colocaram uma roda lá extra quando o carinha não estava vendo, né? E o senhor realmente acreditou que tinha roubado. Ele era um policial aposentado. Ele sacou a arma e atirou nos moleques. Ele matou o cara. Gente, de uma trollagem ridícula. Por quê? Porque eles queriam seguidor no YouTube, eles queriam seguidor no Instagram, né? Então vamos tomar cuidado com as coisas que a gente faz e também com as coisas que a gente acha engraçado que o outro faz, né? Porque você também está contribuindo para que esses problemas continuem surgindo. E aí a tendência é sempre se agravando, tá? E terceiro ponto fundamental para acabar nossa aula, cuidado também com a sua privacidade, não na questão apenas privacidade fotos, né? Como eu comentei lá, foto íntima, por exemplo, mas a privacidade com a questão das suas informações pessoais. Então, dados, aniversário, documento, foto mesmo, conta de banco, né? Quem já tem ou conhece, a mãe, o pai sempre tem. Tomem cuidado. Então, tomem cuidado na onde você clica, qual comunidade você acessa, qual página da internet, de forma geral, você está acessando, para você não baixar aí um vírus ou você acabar expondo os seus dados involuntários e te dar uma super dor de cabeça no futuro. Beleza, pessoal? 3 links, então, de suporte para vocês. E no final, a atividade que vocês irão me responder. Eu vou mandar esse material lá no grupo do WhatsApp, então não se preocupem com isso. Gente, vocês precisam lembrar que tem 3 coisas que precisam me entregar já nesse bimestre, quem não entregou. O primeiro é o meme, né? Se você ainda não fez, faz um meme de vontade, do seu interesse, do tema que você achar que te agrada. Manda isso para mim no meu celular, lá no meu WhatsApp no privado, com o seu nome e a sua sala. Segunda coisa, a narrativa digital. Eu mandei para vocês já o documento 2 vezes com as orientações sobre narrativa digital. Se você não tem, peça para os amigos. Se nenhum amigo tiver, você entra no privado e pede para mim, que eu mando lá para você também. Narrativa digital é para você fazer um vídeo em grupo, então um grupo de 5 ou 6 pessoas, contando uma história que vocês criaram, uma narrativa, tá bom? Esse vídeo pode ser filmado, então com as pessoas contracenando lá, né, ensinando. Esse vídeo ele pode ser feito por meio de fotos, de imagens, e aí vai passando as fotos e vai contando a história. Como vocês conseguirem acharem melhor. O que vai importar para mim, professora, a criatividade de vocês e vocês cumprirem realmente uma história nova e sendo contada em forma de vídeo. Esse vídeo vai ser postado por apenas uma única pessoa lá no YouTube, tá bom? Tem também o passo a passo para quem não sabe postar vídeo no YouTube. Quem já sabe postar, se atente. No terceiro passo da postagem, você vai lá na privacidade do vídeo, você coloca que você quer a opção não listado. Não coloque público, porque senão qualquer pessoa vai ter acesso. E como é um material escolar, não precisa ser público, põe não listado, que apenas quem tiver o link do seu vídeo vai conseguir assistir ele, tá bom? Quem postar o vídeo, copia o link e me manda
por e-mail, nesse e-mail mesmo aqui, ó, que está aqui anotado nesse slide para vocês, tá? Coloca lá o nome de todos os integrantes, não esquece de colocar a sala e manda o link para mim. Aí eu abro lá, assisto e dou a nota de vocês, tá bom? E aí também essas 5 perguntinhas sobre a comunidade digital. Galera, por favor, já estamos no meio de junho. Tudo, essas 3 coisas até o dia 26, tá bom? Por quê? Porque quando chegar julho, então, que é o último mês do bimestre praticamente, a gente vai ter novas atividades para fazer. Então, não deixem acumular, beleza? Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Se caso ficou alguma dúvida ou quiserem conversar sobre alguma coisa, vocês podem me chamar lá no privado, beleza? Um beijão e até semana que vem.